Me diz aí, você gosta daquela ação mais frenética, eletrizante, com uma ótima animação, que faz a gente voltar pelo menos mais uma vez pra ver tudo de novo? Então se aconchega aí e bora ver os animes que quase não deram folga na ação agora em 2025. E aí, meus queridos, eu sei que tinha muita gente esperando, aguardando esse vídeo aqui, com um aglomerado dos melhores momentos de ação, os melhores animes que a gente teve nesse tema de ação, agora nesse último ano de 2025, aqueles que não deram chance pra gente descansar um minuto sequer. E teve tantas, mas tantas, que essa lista ficou simplesmente imensa. Mas aí, pra deixar ela um pouquinho mais enxuta, eu acabei separando só o topo do topo, o fino do fino, tanto pra você relembrar esses momentos, quanto pra ver se não deixou nenhuma dessas belezinhas aqui passar despercebido. E além de ter aquela coisa mais básica aqui do canal, na descrição do vídeo ter o nome de cada obra, em qual streaming ou o site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas e ainda se tá dublado ou legendado, como essa lista não tá do melhor pro pior ou vice-versa, versa-vice, eu vou deixar você decidir pelo menos aí o top 5 melhores animes de ação que a gente teve utilizando essa lista. Ou se você viu que algum anime tá faltando, pode ficar à vontade e colocar ele na lista também. Mas eu duvido que seja melhor do que algum desses daqui. E o que a gente teve com ação, luta, treta generalizada do início ao final? Se não o final do Boku no Hero Academia. É literalmente a grande guerra acontecendo, o confronto final entre os heróis e os vilões, com aquela ação sem nenhuma pausa sequer, é tensão pra tudo que é lado. Então, lógico que ele não tinha como ficar de fora numa lista dessas. Embora o final aí seja um pouco particular pra cada um, tem quem gostou, tem quem achou mais ou menos, tem quem odiou bastante, mas na parte da ação pelo menos a gente consegue ver sim que foi um belo de um espetáculo à parte. Tanto que até conseguiram dar uma ressuscitada valendo na nota perante as temporadas anteriores. Mas talvez o que ainda vai ser mais lembrado, eu acredito que é essa luta desenfreada que a gente teve no filme do Chainsaw Man. Mesmo que a maioria ainda não tenha visto, né, esse filme, o Re:Zero, porque como ele é um filme, acabou saindo só nos cinemas, e pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ele não tá disponível em nenhuma streaming ou site não oficial, pelo menos com aquela qualidade razoavelmente interessante que a gente consiga ver. E mesmo que os grandes elogios do pessoal que já foi assistir esse filme no cinema não foram para a ação e sim para essa construção dos diálogos e conexões entre os personagens com um drama tão emocionante que isso aqui foi um absoluto cinema. Ainda assim, foi uma beleza visual monumental também, cheia de cores, sangue, adrenalina, clímax lá nas alturas, e quando não era 100% ação, teve os demais temas muito bem trabalhadinhos. Não é à toa que até o momento da gravação desse vídeo, ele ainda tá com a segunda melhor nota dentre todos os animes já feitos. Pra vocês terem uma ideia, em questão de 3 meses, ele caiu só um mísero centésimo. O Sakamoto Days, que enganou uma galera aí nessa primeira parte da primeira temporada, porque o pessoal achava que seria ação com comédia, mas é uma comédia com ação. E sim, isso aqui faz muita diferença. Mas mesmo que a base maior ainda esteja voltada ali para comédia, essa segunda parte em especial acabou tendo um aumento nos momentos de ação em lutas um pouco mais limpas e até bem mais chamativas. Até porque a história e até alguns dos personagens base que foram introduzidos lá no início, agora sim eles realmente tiveram uma chance a mais de brilhar, até o próprio Sakamoto contra os demais personagens novos que também foram acrescentados, dando aquelas lutas bem mais coreografadas e até melhoradas quando a gente compara com o material original no estilo John Wick. E se eu não colocar numa lista dessas a segunda temporada do Solo Leveling, eu sei que tem uma galera que já ia ficar com sangue nos olhos, digitar pra me xingar e vir com um tijolo na minha cabeça. Até porque foi luta contra monstros de rank A no primeiro episódio, lá com os Elfos de Gelo, teve sombra sendo usada à torto e direito, depois aquela luta contra os orcs, que eu acho que eu voltei umas 3 vezes porque foi bonita, teve um momento de brilho do Jinwoo, né, como de praxe lá nas alturas, e é quando ele finalmente revelou um pouco do quão forte ele realmente é para as outras pessoas. E ainda tem toda a missão da Ilha Jeju, com vários mini confrontos ali, mas lógico que a maior de todas é a do Jinwoo contra o Beru, que no final das contas foi só uma humilhação total, né? Agora, uma que não teve nenhuma humilhação, pelo menos não na parte dos vilões, foi esse filme aí do Kimetsu no Yaiba. Todas essas lutas, até mesmo as que ainda não finalizaram,
que são a maioria nesse caso, talvez com a única exceção com a do Zenitsu, né? Que isso aqui passou que um raio. E eu queria ver um pouquinho mais dela, mas beleza. No geral, foi uma dificuldade extrema. Vai, não vai, mata, não mata, e a habilidade sendo usada e levada ao limite junto com o corpo deles. Aí fica naquele, será que vão conseguir ou não? Isso aqui deu um nível épico demais para esses momentos. E aí, somado a toda essa qualidade visual e as coreografias muito bem executadas, não tem como a gente falar que esse não é um dos melhores momentos de ação do ano de 2025. E um que poderia estar ali nesse mesmo nível era a segunda temporada do Kaiju número 8, mas, senhor, eu até achei que ficou com uma nota bem alta pelo que eles apresentaram, porque as lutas são ok, né? Sempre é legal ver o Kafka no modo Kaiju lutando, e todo o resto do pessoal ali também, mas essa animação e toda a direção, na verdade, parece que conseguiram tirar aquele clímax que não tem a mesma profundidade de épico, de uau, nossa, que coisa mais incrível e super empolgante que a gente teve lá na primeira. E convenhamos que foi uma baita de uma queda perante a temporada anterior, obviamente só não ficando atrás do One Frame Man 3, né? Mas agora, outro anime que também teve uma queda na qualidade perante as outras temporadas foi essa última, e a primeira parte, na verdade, da última temporada, do Fire Force. Que ficou legal, mas ficou muito apressado, né? Eles mal deram tempo para cada confronto, por mais que eu saiba que esse seja só o início, uma palhinha do que a gente vai ter agora pela frente, ainda assim foram todas com transições rápidas demais, um ritmo acelerado que não deixou criar toda aquela aura de que algo grandioso estaria para vir. E até na animação acabou pecando um pouquinho também perante as anteriores. No mais, ainda assim dá pra gente tirar alguns bons momentos ali de pura luta, até porque a gente tá chegando nas grandes lutas finais, que o negócio vai escalonar de uma forma impressionante. E outro anime que ficou naquele mais ou menos, tem quem goste, tem quem não goste, é a segunda temporada do Ishura. Que eu sei, ele é estranho porque ele tem essa trama peculiar, guerra entre reinos, diálogos entroncados demais, até parece que dificultaram o entendimento desse mundo e toda a história de propósito, que não ficou muito legal, mas quando a gente olha pra parte da ação, dá sim pra gente tirar um ótimo de um proveito. Até as histórias de fundo, elas são legais, né? Nessa luta pelo trono, de quem vai receber o direito de ser intitulado como o mais forte de todos, ou um novo herói. E como são vários seres de várias raças, tem monstro, humano, elfa, gigante, esqueleto e até uma mandrágora, e cada um deles vai ter seus poderes bem específicos, ele me passa muito a sensação de que eu tô vendo um Street Fighter ou algo do tipo, com dois personagens saindo na porrada. Por isso que quando a gente fala especificamente de ação, eu acho super válido ele entrar nessa lista também. Mas outro que é super válido entrar também nesse vídeo é a segunda temporada do Dandadan, que teve um pouquinho mais de ação do que a primeira, ainda misturando com aquela base de comédia, romance e ação, só que o negócio agora foi bem mais frenético, as sequências de maldições, monstros, aliens e o escambau acabou ficando com um ritmo um pouquinho mais acelerado, o que ao meu ver até auxiliou a não deixar o anime cair em comparação ao anterior. E eu sei que a maioria deve preferir o Okarun contra o Olho Demoníaco, mas eu curti muito mais essa do Okarun e da Aira contra aqueles músicos ali. Eu achei que uma pegada mais interessante no meio dessa música, eu consegui me divertir muito mais nessa daqui. Outro anime que a gente conseguiu se divertir à beça, principalmente com as lutas, foi o Gachakuta. Mesmo que tenha uma certa distância entre as lutas, o que é meio óbvio porque tem toda a criação do mundo, de cada um dos personagens e tudo mais, mas quando chega nas benditas cenas, é lindo de ver. Essa animação mais opaca, com cores mais sujas, elas deixam a utilização dos poderes com essas cores neon e brilhantes muito mais legais. Elas ficaram com um realce maior no meio das lutas, e eu simplesmente adorei isso daqui. E esse episódio 21, então, o que a gente fala desse espetáculo de movimentação? Não à toa que quem tava nas animações chaves desse episódio foi o Yutaka Nakamura, que ele é perito nesse estilo mais frenético, cheio de movimentações e totalmente extremas, tanto que ele já participou da primeira temporada do One Punch Man, muitas saudades, o My Hero Academia, Mob Psycho e vários outros mega famosos. Mas além disso, a própria premissa também permite que seja melhor ainda esse tema da ação, já que cada utilização dos itens, os personalíssimos ali, eles têm muitas variações, podem ter várias formas, principalmente as que o Rudo usa, e aí que entra a criatividade para fazer uma máquina de pregos uma arma gigantesca e muito da hora.
E mesmo que eu tenha dito que a lista ela não tá do melhor pro pior ou alguma coisa assim, o mais básico que a gente teve nessas temporadas, mas ainda assim bem divertido, foi o Batman Ninja versus a Yakuza, que ele é um crossover, assim como o anterior, o Batman Ninja, que era no Japão feudal, só que agora eles voltaram lá para a realidade deles, mas ela tá toda distorcida e ainda tem uma ilha gigantesca literalmente em cima de Gotham. E lá tem uma versão alternativa da Liga da Justiça, como se eles fossem membros da Yakuza. É um filme ali de 1h30 mais ou menos, bem rapidinho, e tem umas 4 a no máximo 5 lutas mais interessantes, com direito até aquela mais clássica do Batman versus o Superman. E o legal ainda é que ela tá 100% dubladinha em português BR. O problema é que, pelo menos quando eu assisti, só tinha na streaming da Amazon Prime e ainda para alugar. Por isso que eu usei meios não convencionais. Tivemos o remake do Shin Samurai Den Yaiba também, que parece que o povo simplesmente esqueceu dele. Ele tem uma pegada mais animada, de ser mais cômica e até bobinha junto da ação, até a premissa é meio estranha, de um garoto que deseja ser o melhor samurai de todos, mas quando seu maior rival vira um Oni e deseja tomar o Japão para si, ele acaba tendo que treinar mais ainda, buscando aliados e enfrentando esse mal. Ele tem aquela pegada dos animes mais antigos, lá dos anos 90, 2000, com uma comédia mais presente e bem divertida, só que a ação, às vezes ela demora para chegar, mas vale muito a pena quando chega. Porque tá tudo muito bem feitinho, bastante cores para deixar com aquele ar mais frenético, poderes, armas divinas e vários personagens bem fantasiosos que casam muito legal com tudo isso. O Kidou Senshi Gundam, e esse nome esquisito pra caramba aí, que é o nome de um dos mechas, e ficou com uma nota relativamente ok, só que teve muitas críticas porque como ele serve como uma espécie de spin-off, mudando os acontecimentos e até o destino de algumas coisas, até de alguns personagens, o pessoal ali mais fanático não curtiu muito. E mesmo que você seja igual a mim, que não sou lá um grande conhecedor dessa série, eu nunca olhei ele 100% bonitinho para entender todas as ligações, tramas e o que tá rolando, mas no geral, o pouco que a gente perde aqui são só as referências dos personagens um pouquinho mais conhecidos. No mais, ele inicia um pouquinho mais lento na ação, focado mais na protagonista e os demais ao lado dela, só que aos poucos vai escalonando para as tantas lutas muito bonitas e muito bem feitas dos mechas contra mechas. Eu adorei todo esse estilo que arremete a um clássico, mesclando muito bem o 3D, e aí dá essa movimentação bem fluida, frenética, que a gente pode curtir e ainda ter uma bela de uma nostalgia. Um anime que muita gente nem viu que ele lançou, porque foi agora no início até metade ali de dezembro, foi a terceira temporada do Shumatsu no Valkyria. E esse aqui, ele é literalmente ação com ação e um pouquinho mais de ação. Só com uma pitadinha ali de história de fundo. E pra quem já viu sabe que é a luta dos deuses contra os humanos como a última chance da gente ficar vivo, porque eles viram que a raça humana só faz besteira e aí iam apagar a gente da existência, mas a gente pode se redimir ganhando deles. O ponto bacana aqui é que são deuses de tudo que é religião e diferentes mitologias, desde as mais antigas até as mais atuais, contra os humanos mega famosos de algum ponto da história, como Buda, Adão, Jack Stripador e vários outros, assim como Tesla e até o primeiro imperador da China. E aí vai rolando algumas explicações, toda uma base antes e até no meio das lutas, para dar um temperinho a mais. E ainda a sexta temporada do Kingdom, que é bem peculiar o que acontece aqui, porque ele não tem aquela ação mega frenética, super movimentada, fluida e o caramba, mas o nível de pressão da ação que eles conseguem transpassar é uma coisa muito absurda, porque toda essa ambientação em meio às guerras lá na China antiga, é reino contra reino, uma pegada bem mais estratégica, então vai ser aquelas tropas gigantescas umas contra as outras, e para onde a gente olha, por onde a história vai passar, eles estão falando 100% da guerra, da unificação da China, que agora tem todo um clima um pouco mais pesado ainda, né, sobre isso, e o Shin recebendo a lança lá do general como uma forma de passar o legado pra frente. Isso tudo aqui constrói uma aura que até parece que a gente tá lá no meio da guerra também. E olha que o Kingdom era pra merecer aí uma animação muito melhor, né? Como muitos falam, né, embora o anime seja legal, tem uma nota até extremamente alta, pro material original ele ainda tá muito aquém. E ainda por último, ainda teria aqueles que eu até cheguei a colocar na lista, mas acabei deixando eles um pouquinho mais de lado, porque eles têm ação, mas ou são um pouco mais moderadas ou mais pontuais.
como Windbreaker, uma boa ação de mãos mais limpa, sem poder, magia ou espadinha, só que nessa segunda temporada foi muito mais voltado para a história dos personagens e não tanto nas rixas entre as escolas, que acaba rolando um pouquinho mais de ação. O Don Juan de Super Cube, que até começa com muita ação e bem frenética, muito bem executada, que deu um baita de um hype quando saiu, mas depois acaba ficando mais voltado mesmo para um mistério e um sci-fi, e a ação aparece, mas não é lá um grande foco. A mesma coisa que acontece com The All Devouring Whale, uma fantasia mais contemplativa, e outro chinês ainda é o Tube Hero X, que tem aquela ação presente em momentos maravilhosos, mas com foco mais ainda na trama dos heróis e as tantas críticas e os plot twists. O Vigilantes do Boku no Hero Academia, ou Illegals, que tem, mas é bem menos grandiosa do que a principal. A segunda do Sentai Daishikaku, que isso aqui poderia ter sido muito melhor se eles não tivessem cortado tanta coisa, e até parece que caiu também um pouco a qualidade, embora mesmo assim eu ainda tenha curtido. O Toujima Tanzaburou a Kamen Rider, maravilhoso, só que ele é mais leve e muito mais cômico, da mesma forma que o Golden Kamui, o Sapporo Beer que a gente teve, mais leve e cômico também. A segunda temporada do Tensei Shitaradai Naoji, que tem sim aquela ação com magia, até muito bem feitinha também, mas ela não aparece muito e não é lá tão intensa, pelo menos não na maioria delas. O Tougen Anki, que até tem corpo para ação com essas lutas sobrenaturais, muito gore e os poderes, mas que poderia ter recebido um cuidado a mais nesse 3D aí meio quadrado, mesmo sendo um anime extremo do extremo clichê. E ainda por último o filme do Jujutsu Kaisen, que ele foi só uma compilação dos últimos arcos e aí eu acabei nem contando. Então agora eu quero saber quais animes que pra você foram os melhores de ação de 2025 com aquele nível superior. Só lembrando que eu não tô falando aqui de criação de mundo, narrativa e tantos outros meios de crítica que a gente utiliza para tantos outros animes, mas especificamente do tema de ação. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado dessa lista e não esquece, deixa aí pelo menos o seu top 5 melhores animes de ação de 2025. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega blaster power força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!